Olá, neste vídeo vamos abordar o tema da criação e tipificação de novos documentos no âmbito do SAFT-PT. A criação de novos tipos de documentos para movimentos passíveis de exportação para SAFT está condicionada aos tipos permitidos pelo SAFT. Assim sendo, ao criar um novo registro, nas encomendas, orçamentos, compras, vendas, liquidações, oficinas, APV e GOP, é disponibilizada uma lista dos tipos de documento SAFT possíveis para o movimento em causa. Sempre que se seleciona um tipo de documento da lista, os campos da classificação SAFT ficam automaticamente preenchidos e bloqueados e não podem ser alterados. Nas encomendas, os novos tipos de documentos ficam classificados como Working Documents e podem ser do tipo nota de encomenda, orçamento, fatura pro forma ou outro. Os tipos de documentos que não sejam de apresentar ao cliente, usados exclusivamente para a gestão interna das encomendas, devem ser assinalados como tal, ativando a opção Documento Interno. Os tipos de documento marcados como internos não serão exportados para o SAFT. Naturalmente, os tipos de documentos com classificação SAFT não podem ser assinalados como internos, pelo que essa opção ficará indisponível, como podemos ver neste exemplo. Para que a opção do documento interno fique disponível, o tipo de documento tem de ser criado através do pressionar no botão de Novo Registro, sem selecionar um documento da lista. Assim, ele já se torna disponível para seleção. Sempre que se tente gravar um tipo de documento que não tenha classificação SAFT e não esteja assinalado como interno, ao gravar dá a mensagem de que falta indicar a classificação SAFT ou então marcar como documento interno. Nas vendas, os novos tipos de documentos podem ser classificados num de três grupos: Sales Invoices, Movements of Goods ou Working Documents. No grupo Sales Invoice, incluem-se os tipos de documentos destinados à faturação dos bens e serviços, incluindo documentos retificativos, como sejam faturas, notas de débito, faturas de recibo, faturas simplificadas ou notas de crédito. No grupo Movements of Goods estão incluídos os tipos de documentos emitidos para a circulação de bens, como sejam guias de remessa, guias de transporte, consignação, notas de devolução. Nos Working Documents incluem-se os tipos de documentos emitidos para efeitos de conferência, como sejam as consultas de mesa usadas no POS, faturas pro forma, notas de encomenda, entre outros. Quando se seleciona um tipo de documento da lista, os campos do tipo e tipo DocSAFT são automaticamente preenchidos e não são passíveis de alteração. Caso ocorra algum engano e o novo tipo de documento fique gravado com o tipo SAFT errado, é possível alterá-lo, mas somente através da opção de exportação SAFT-PT. No entanto, essa alteração só é permitida exclusivamente para documentos classificados como Movements of Goods ou Working Documents, e enquanto não houver registros para o tipo de documento a retificar. Caso contrário, o campo do tipo de documento SAFT aparece bloqueado. Os documentos de tipo Sales Invoices nunca podem ser alterados. Ao selecionar um tipo de documento da lista, são também automaticamente preenchidos os principais campos de caracterização do tipo de documento, como sejam a descrição, a natureza, a afetação do volume de vendas, a movimentação de estoques e conta corrente, a obrigatoriedade da entidade, ou o limite ao valor total no caso da fatura simplificada.
Para garantir a coerência entre a classificação SAFT atribuída ao documento e a descrição dada ao mesmo, nos Sales Invoices e Movements of Goods, na gravação é validada a descrição, a qual deve conter de forma total e ou abreviada as palavras correspondentes ao tipo de documento selecionado. Por exemplo, se estivermos a criar uma fatura-recibo, a descrição deve conter explicitamente a palavra recibo e a palavra fatura abreviada ou completa. À semelhança do que já foi referido para os tipos de documentos de encomendas e orçamentos, os documentos de gestão exclusivamente interna devem ser assinalados como tal, usando a opção de documento interno. Os documentos que não estejam classificados como internos têm, obrigatoriamente, de ter uma classificação SAFT atribuída. Nos documentos internos é também validada a descrição para não conter as palavras fatura ou factura, dado que são de uso restrito para documentos com classificação SAFT. Como já foi dito, os documentos de encomendas, orçamentos e de vendas podem ser classificados como documentos internos, mas apenas para registro de operações exclusivamente para uso interno realizadas pelo utilizador e ou necessárias para suporte a operações internas efetuadas pelo ERP, como por exemplo as encomendas e vendas suspensas configuradas para utilização no POS. Quaisquer outros documentos deverão possuir classificação SAFT-PT. Os documentos classificados como internos passam a ser impressos com a indicação de documento interno, como poderemos verificar na visualização deste RPT. Nas vendas, os documentos de autofaturação, dado que não são emitidos pela própria empresa, não são exportáveis para o SAFT. Assim sendo, caso o tipo de documento tenha classificação SAFT atribuída, se assinalarmos a opção de autofaturação, esta classificação é automaticamente removida e a descrição alterada para fatura de autofaturação. Nas compras, os tipos de documentos passíveis de exportação para SAFT são os documentos de autofaturação, como sejam faturas, faturas de recibo, notas de débito e notas de crédito, e os documentos de transporte, guias de transporte ou notas de devolução. Relativamente aos documentos de autofaturação, dado que as faturas elaboradas pelo adquirente dos bens ou serviços devem obedecer a uma ordem sequencial própria, havendo vários fornecedores, cada um deve ter uma numeração autónoma. Assim sendo, é recomendável criar um tipo de documento ou uma secção diferente para cada fornecedor objeto de faturação. Tipicamente, o procedimento utilizado é criar uma secção distinta por cada fornecedor. Nas liquidações, os tipos de documentos passíveis de exportação para SAFT são as faturas recibo de adiantamentos e notas de crédito de regularização ou devolução de adiantamentos no grupo de Sales Invoices, ou os recibos emitidos no âmbito do regime de IVA de caixa ou outros no grupo Payments. Ao selecionar o tipo de documento, além da classificação SAFT, é também automaticamente preenchido o tipo de liquidação consoante a escolha efetuada. Neste exemplo, estávamos a criar uma regularização de adiantamento, mas se escolhermos aqui a opção de fatura-recibo, já irá alterar o tipo de liquidação para adiantamento, ou ainda, se escolhermos a devolução de adiantamento, irá automaticamente selecionar o tipo de liquidação efetiva, negativa e devolução. Nos documentos de oficinas e APV, os novos tipos ficam classificados como Working Documents e podem ser do tipo folha de obra, fatura pro forma, orçamento ou outro.
A folha de obra é emitida pela ordem de reparação, enquanto que todos os outros restantes tipos são usáveis nos orçamentos. No GOP, os novos tipos de documentos ficam classificados como Working Documents e podem ser do tipo orçamento ou folha de obra, sendo que este último tipo é emitido através dos autos de cliente.